meus amados irmãos, com alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado por tomar o seu assento. É uma satisfação retornar aqui em Vila Buenos Aires para nós glorificarmos a Deus e desta feita sermos abençoados por Ele através da sua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por estar junto de vocês nesse nono culto, nono culto do ano de 2014. E quero aproveitar e felicitar aos irmãos um 2014 de muita bênção, de muita realização e de prosperidade em todas as áreas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel J. Marques, que ele é um grande amigo e gentilmente coloca o meu nome nessa programação tão ilustre, com tantos pregoeiros da palavra de Deus. Ele tem tido a bondade de se lembrar de mim. A ele aqui fica a minha consideração, o meu abraço, e a sua esposa, a pastora Miriam. Deus continue abençoando este casal que enobrece o reino de Deus aqui nesta região, suas filhas e todos os obreiros. Ao pastor Alexandre, que está na condução desse culto, adorando a Deus junto com os irmãos e nos recebeu aqui calorosamente. Deus continue abençoando ele, os obreiros que estão aqui à minha retaguarda, que Deus continue abençoando todos esses irmãos. Eu tenho a felicidade de estar acompanhado de minha esposa, da minha cunhada e também a do João. São pessoas importantes para mim. E mais feliz ainda porque estou ladeado de amigos, Tenho aqui na tribuna o cantor e pastor Álvaro Tito. É um grande amigo de longas datas que nós temos um apreço muito grande. O Álvaro não é só sucesso dos anos 80, dos anos 90, dos anos 86, 87, 90. Não, ele ainda continua um sucesso para esta época. Quem aprecia a boa música evangélica sabe que grandes letras e melodias é composição deste grande homem que influenciou uma gama de cantores por este Brasil afora. E estar com ele aqui é um grande privilégio. Deus te abençoe, meu amigo. Que o Senhor continue fazendo fecundo o seu ministério. Eu tenho a satisfação de estar também aqui junto com a Isa, a missionária Isa Reis. A Isa dispensa qualquer comentário, Ela pregou primeiro que eu e eu estou assim desajeitado. Vocês vão orando por mim. A Isa é uma grande pregadora, é uma pastora do reino de Deus e missionária, faz a obra de Deus aqui por todo esse lado, e ela está emprestada para a Bahia, mas ela é nossa, Ela é de São Paulo. Deus continue abençoando a Isa, o Gelde, seu esposo, as suas companheiras e também a minha amiga missionária Leia. A Leia também é uma grande pastora, grande pregadora, sua filha Adriana. Que Deus continue abençoando todos esses irmãos. Eu não quero ficar citando os outros nomes aqui, mas eu quero dar um abraço coletivo a todos os irmãos nessa oportunidade. Que Deus continue dando a vocês graça para manifestar a bênção de Deus sobre as vossas vidas. Quantos vieram ouvir Deus falar aqui? Dê um sinal para a sua mão. Glória a Deus. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 25. O versículo de número 21. A Viviane, seu esposo, também está ali. Deus continue abençoando. O David. Deus abençoe. Irmãos, enquanto vocês estão procurando aí o capítulo 25 de Gênesis, é bem fácil de achar. Eu vou anunciar a vocês aqui. Eu tenho alguns materiais. Eu tenho os meus DVDs. São mensagens pregadas por toda parte desse Brasil e você pode estar abençoando a sua casa. Eu tenho aqui as 6 lições da fornalha, aonde estão as Déboras. Esse daqui eu falo especificamente as mulheres. Tem outros temas lá, filhinhos é a última hora, Pentecostes da vida da igreja. Esse daqui é onde estão as Déboras. Foi um grande trabalho pregado aqui em outro município, em Suzano, e dado o momento da pregação, o Senhor fez um grande movimento, curou uma mulher que era paralítica, estava condenada pelos diagnósticos da medicina, não podia andar, e o Senhor fez uma grande obra, libertou aquela mulher, e ela levantou as muletas, saiu andando, e por coincidência o nome dela se chama Débora, e ela dá o seu depoimento aqui,
é muito edificante e você pode estar abençoando a sua casa e a sua família. Tem outros trabalhos também ali na porta. Mas eu tenho uma coisa muito interessante aqui para os pais. Eu tenho Velho e Novo Testamento em filme bíblico. Você que quer abençoar a vida do seu filho, são 5 horas de filme, tá bom? Você vai abençoar a vida dele. E às vezes a gente coloca tanta coisa aí para os nossos filhos assistir e não ensina a Bíblia. E é natural que uma criança, quando ouve a palavra de Deus, ela não tem paciência de você ler texto a texto, porque a linguagem da criança é diferente da linguagem adulta. Então são desenhos interativos que ele vai aprender sobre Moisés, sobre Davi, sobre todos os grandes personagens do Novo e do Velho Testamento. Então você pode estar abençoando. Quanto é? Os dois aqui, o kit, é R$30, 15 cada. Aí você junta mais, esse daqui eu tenho um DVD aqui com 50 clipes de cantor, R$20. E você leva mais um DVD meu, fecha o pacote, R$50. Se você quiser levar avulso, eu também tenho harpa em MP3. Você pode abençoar a sua casa e ser abençoado. Quanto é, pastor? R$10, R$30 o kit e o restante você passa lá na maquininha, tá? Se não tiver dinheiro, tem uma maquininha lá, passa débito, crédito, se orar, cartão de membro, tá bom? Faça isso que você estará abençoando o reino do Senhor. Capítulo 25, o versículo 21 do Gênesis. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Repita comigo assim: agarrador de calcanhar. Agarrador de calcanhar. Diga forte, gente, dá um brado bem forte. Diga: agarrador de calcanhar. Agarrador de calcanhar. Ou geração da promessa. Ou geração da promessa. Pergunta para quem está do teu lado aí: você é um agarrador de calcanhar? Ou você faz parte da geração da promessa? Aleluia! Nós precisamos admitir que dentro de nós habitam várias pessoas. Todos nós precisamos admitir que dentro da gente tem mais de um. Eu, por exemplo, aqui que estou falando a vocês, dentro de mim aqui, tem vários de mim, vários. E eu poderia até nomear a vocês aqui alguns dos que eu tenho dentro de mim. E lá vai. Eu tenho aqui o Gilmar. Você está olhando aqui um indivíduo de gravata, de terno, bonitinho, né? Mas dentro dessa pessoa que estamos falando aqui, dentro de mim eu tenho o Gilmar tímido, e eu tenho o Gilmar que é extrovertido, espontâneo. Dentro de mim aqui eu tenho o Gilmar tendencioso a diversas alegrias, mas também tendencioso à depressão. Eu tenho o Gilmar medroso aqui dentro, e aqui dentro também eu tenho o Gilmar corajoso. Aqui dentro. Aqui dentro eu tenho o Gilmar que gosta da verdade, mas aqui dentro também eu tenho o Gilmar que gosta da mentira. Eu tenho aqui o Gilmar crente, que gosta da igreja, que prega, que vai para os cultos, que se tiver até um replé ele sapateia. Mas eu também tenho aqui dentro de mim o Gilmar que gosta da lascívia, que gosta do pecado. E aí alguém está franzindo a testa aí e está dizendo: mas pastor, tem tanta gente dentro de você aí. Não se assuste, porque o mesmo tanto de gente que tem aqui dentro de mim tem dentro de você. Aleluia. Todo mundo tem várias pessoas dentro de si. Tem um poeta português por nome de Fernando Pessoa. Ele é um dos grandes, possivelmente depois de Camões o mais conhecido. E na literatura ele usava um tipo de papel que se chama heteronômio. O que é um heteronômio? É você dar nome a personagens
fictícios que estão dentro de você e que na verdade ele fazia isso. Ele criava alguns personagens, Ricardo Reis, outros indivíduos, e esses indivíduos escreviam poesias. Eu não tenho a mesma façanha que ele, mas eu não posso negar para vocês que os mesmos personagens que na verdade ele cria, eu tenho aqui dentro de mim, diferente, mas voltado para o mal. Eu tenho os homens bons aqui dentro e os maus. Paulo também sofria com isso. Paulo chega a dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim e eu acabo fazendo. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me fará escapar do corpo dessa morte? Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava querendo dizer: dentro de mim tem umas pessoas que não têm controle. Eu não consigo controlar essas pessoas que estão dentro de mim. Uma hora elas são boas e outra hora elas são tão mal que em algum momento eu me perdo na vida e não consigo encontrá-las, e elas acabam realizando aquilo que eu não quero. A Bíblia vai falar que esse casal aqui havia se encontrado. Rebeca com Isaac casou-se, eles faziam parte da promessa. Com o tempo a promessa de Deus se desenrolou na vida de Rebeca. Só que você vai observar que Rebeca, ela era uma mulher que Deus havia fechado-lhe a madre. É diferente da mulher estéril. Tem a mulher estéril, que é aquela que tem um problema na sua madre, o seu ventre já é fechado de natureza, e aquela que o Senhor fechou, no caso de Sara, no caso de Rebeca, e entre outras mulheres que o Senhor havia propositalmente fechado ou cerrado-lhe a madre. Esse é o caso de Rebeca. Rebeca não podia gerar, passou por um longo período sendo uma mulher improdutiva, mas Isaac aguardava na promessa, porque o seu pai havia recebido uma palavra de Deus, e o Senhor disse: você vai crescer a tal ponto que a sua semente vai se alastrar e ninguém vai te suster, ninguém vai poder te conter. E esse homem cresce. Agora a Bíblia vai falar que Rebeca, quando gera, ela gera dois indivíduos, ela gera dois meninos. E o texto diz que no momento da gestação, ela sente um incômodo da gravidez. Eu sei que tem muitas mães aqui que já passaram por esse período, e quando a criança está no momento do desenvolvimento no ventre, ela começa a sacudir, e é natural, porque um ser que é vivo está dentro de você. Só que o que estava acontecendo aqui, a Bíblia vai falar que Rebeca estranhou, porque o saculejo no ventre estava maior do que o esperado, e ela foi até a Deus, porque ela achou aquilo estranho, e disse: Senhor, o meu ventre balança, e o que é que acontece comigo? O Senhor disse para ela: você tem dentro de si dois garotos, você está gerando dois machos, dois meninos, e você está gerando aí duas nações. Ou seja, Deus estava dizendo para Rebeca: você está gerando dois desejos, você está gerando duas vontades, você está gerando duas culturas. Os irmãos sabem que nações, cada uma possui a sua cultura. E o que é a cultura? A cultura é uma mistura de vontades, é uma mistura de hábitos, é uma mistura de desejos. Na cultura brasileira, os homens usam calça, mas na cultura da Escócia, os homens usam saia. Uma cultura diverge da outra, uma cultura é diferente da outra. E Deus estava querendo dizer isso para Rebeca: te prepara, porque você está gerando aí duas nações opostas. E tem um detalhe: o texto fala que os meninos brigavam no ventre, porque o menor queria sobressair ao maior. E o Senhor disse: só que o menor que você está gerando, ele vai sobrepor ao maior. Ou seja, ele terá domínio, ele será grande, ele vai sobressair ao forte, que é o Esaú. E o texto vai falar que passa-se o tempo, essa mulher chega a hora de dar luz, e quando ela vai dar luz, o nascimento de um hebreu é diferente do nascimento de qualquer outra criança de uma cultura qualquer. O nascimento de um hebreu
o nome de um menino dado é de acordo com a circunstância do seu nascimento. Nenhuma mãe hebreia dá um nome a uma criança apenas porque bateu na cabeça dela e ela achou bonito e vai dar. Que a gente brasileiro aqui, em outras culturas, naturalmente depois que descobre o sexo, a mãe logo corre para a revista de tendência, e diz qual é o nome que está em alta. Por exemplo, meu nome foi dado Gilmar. Na época meu pai achava que eu ia ser jogador, porque o Palmeiras tinha um jogador que se chamava Gilmar, e colocou o nome. E é nome de tendência, é nome de época. Aí quem gosta coloca o nome de acordo com o que gosta. Coloca o nome do artista, coloca o nome da atriz, coloca o nome do ator. Quando gosta, coloca até o nome do pastor, Josefina, Serafina, Tiburtina. Vai colocando o nome de acordo com o que gosta. Cada um tem gosto. Só que na cultura dos hebreus é diferente. Na cultura dos hebreus é de acordo com a história do nascimento. É de acordo com a história que a criança nasce. Vocês se lembram de uma mulher que estava grávida e no momento que ela vai dar à luz, ela tem forte dor, e quando ela dá à luz, a parteira pergunta para ela: como você chamará essa criança? E ela disse: põe o nome dele de Jabes, porque com dores eu o tive. E aonde Jabes passava, todo mundo sabia que Jabes era o causador de dores. Todo mundo sabia disso. Então o nome foi dado de acordo com as circunstâncias. Aí a Bíblia vai falar que nasceu esses dois meninos. O primeiro que nasceu era forte. Ele era sisudo, de cor vermelha, cabeludo. Ele era alguém altivo, de aspecto de moço que seria guerreiro do campo. E o pai olhou. Para o pai foi um presente, porque na família de um hebreu, quando o fruto do casamento, o primeiro filho que nascesse fosse macho, o pai ficava feliz, porque ele sabia que a família ia ter herança, ia dar prosseguimento. Quando nascia uma mulher, ele ficava feliz, mas ele não tinha tanta segurança quando nascesse um homem, porque o homem é o que dava prosseguimento à sementeira de uma família. E aí a Bíblia diz que Isaac gera a Esaú, e Esaú nasceu forte, garotão, esbelto, bonito, vermelho, cor da terra, cabeludo. E o texto diz que nasceu outro. O outro que nasceu era aquele que era doido para ficar no primeiro lugar. Mas como ele não tinha conseguido o primeiro lugar, que tem gente que é assim: já que eu não consigo o primeiro lugar, eu vou ficar do lado de quem é primeiro para não perder a vez. Esse era Jacó. Ele não perdeu a oportunidade. Ele agarrou no calcanhar do primeiro e disse: você não vai dar a chance de eu nascer primeiro? Pois eu nasço grudado em você. E a Bíblia diz que nasceu grudado no calcanhar. Aí a mãe olhou, e diferente de Esaú, ele olha para Jacó. O moço era liso, não tinha pelo, era mais franzino, raquítico, mas de cara esperta, de aspecto ligeiro. Aí a mãe disse, e o pai falou: coloca o nome desse de Jacó, que quer dizer agarrador de calcanhar, ligeiro, sagaz, sabotador, rápido, que não perde tempo e que dá o bote na hora certa. Era esse que estava nascendo. Glória a Deus. Agora deixa eu dizer para vocês aqui, eu citei a vocês dois indivíduos que nasceram de uma mulher, Jacó e Esaú. Você sabia que eu disse a vocês que nós temos várias pessoas dentro de nós, e duas delas é o Jacózinho e o Esaúzinho? Todo mundo tem dentro de si um Jacó e um Esaú. E pergunta para quem está do teu lado: o que nós vamos fazer com esses dois? Isso mesmo. O que nós vamos fazer com esses dois? Nasceu os dois, cada um criou um rumo. Esaú criou o rumo do campo. Esaú era apegado ao pai. E a Bíblia diz que os dois aqui eram apadrinhados, porque um era apadrinhado pelo pai e o outro era apadrinhado pela mãe. Você vai ver que todos os dois aqui eram mimados. Todos os dois. Nós temos algumas pessoas dentro de nós que nós damos mimo a elas. E principalmente as pessoas arteiras, aos pilantras, aos mentirosos que estão dentro de nós.
Aí a gente faz como fez a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. A Bíblia diz, olhe, a Bíblia diz que Esaú era amado por quem? Pelo pai. E Jacó era amado por quem? Pela mãe. Só que Esaú, ele desfrutou aqui de um privilégio ímpar. Porque ninguém pede para nascer. E quando nasce, a gente não escolhe. Porque se você pudesse escolher, tem gente que não nasceria na família que tu está. Não é? Se você pudesse escolher, você não tinha o nome que tem. Não nascia no lugar que está. Nasceria em outro lugar. Se a gente tivesse poder de escolha. Só que esse Esaú aqui, ele nasceu bendito. Ele nasceu privilegiado. Nasceu na família de Hebreu. Nasceu sendo primogênito e desfrutando pelo menos 3 privilégios. Quais eram os privilégios de um primogênito? Vou contar 3 para vocês aqui. Primeiro, um primogênito ele tinha direito de representar a sua casa para a sociedade. Primeiro. Segundo, um primogênito tinha direito de representar a sua casa para Deus. E o terceiro, um primogênito ele tinha direito de receber a herança. Na hora de fazer a repartição da partilha dos bens, o primogênito recebia a herança 2 vezes mais. E esse Jacó aqui, que não perdia tempo, que era sabotador, que era ligeiro, que era sagaz, que gostava de agarrar as oportunidades, e que gostava de sabotar e dar o bote naquilo que não era dele, ele já estava muito ligado à mãe, e a personalidade de Rebeca não era uma personalidade fácil. A personalidade de Rebeca era uma personalidade sagaz também, rápido. E você vai ver que quando Deus apareceu para falar, Deus não apareceu para falar para Isaac. Deus contou, foi para Rebeca. Deus disse o que para Rebeca? Ei, Rebeca, você tem 2 filhos, o grande e o pequeno. Só que o pequeno vai sobrepor ao maior. E agora, quando a gente olha para Esaú, nós vamos observar que Esaú, aparentemente aqui, é um cara perfeito, bonito, peludo, caçador, um homem forte, de boa aparência, era um homem guerreiro, era um homem que estava pronto para toda obra, ele era um homem que preenchia todos os requisitos e era primogênito da casa. Só que esse Esaú sofria de uma doença, que é um defeito, é um problema. Isso se chama volúpia. O que é a volúpia? A volúpia é um descontrole de apetite. É um apetite aflorado. É um desejo incontrolável que você tem de um prazer tão grande para você conquistar algo que não teve, que você está disposto a pagar qualquer preço para ter aquilo que você almejou. Já viu gente assim? A moça olha para o rapaz e diz: gostei, bonito, gatinho, eu pago o preço que for só para ficar com ele. E aí luta daqui, luta de lá, perde amiga, muda de cidade, troca de faculdade, muda de curso, só para ficar com o camarada. Fica 5, 10 minutos e quando depois que ficou, viu que não é nada daquilo. Por quê? Sofre da volúpia. Esse era o problema de Jacó, de Esaú. Esaú era o homem da volúpia, era perfeito, era bonito, era cabeludo, tinha porte de macho, homem forte, de homem no campo, mas sofria da volúpia e era descontrolado. Aqui entra um segredo muito grande. Existe uma grande diferença que nós pentecostais às vezes nos assustamos na caminhada e às vezes perdemos as metas no tocante a isso. Quando a gente olha uma pessoa cheia do Espírito, está profetizando, pula para cá, dá cambalhota, fala a língua, isso não quer dizer que ele não é alguém ligado à volúpia, porque a volúpia não se controla revelando, a volúpia não se controla profetizando, a volúpia não se controla usando roupa boa,
a volúpia não se controla dentro de um carro bom, a volúpia se controla nos domínios do Espírito. E os domínios do Espírito não é dom, é fruto. Dom é excelente, fruto aperfeiçoa. Essa noite Deus te trouxe aqui para você receber domínio próprio. A melhor coisa para começar o ano não é ter um carro. A melhor coisa para começar o ano não é ganhar uma casa. A melhor coisa para começar o ano não é conquistar um espaço numa faculdade federal. Não, não. A melhor coisa é aprender a dizer não para si mesmo, dominar a sua própria vontade, dizer não para a sua própria carne. Porque quando nós não dizemos não a nós mesmos, nós caímos dentro de um precipício e podemos botar para perder tudo aquilo que foi gerado e que se pagou um grande preço. Quantas famílias em desastre porque a volúpia falou mais alto e por um momento de desejo ele jogou tudo fora e viu que não valia a pena. Essa noite nós vamos bater na cara de Esaú e dizer: não dou, não vendo, não troco o que Deus me deu por nada. Diga para quem está do teu lado aí: controle o seu Esaú. Você vai observar que essa fome de Esaú era tão alta, era uma fome tão descontrolada, que ele vai passar o tempo e ele vai desprezar aquilo que ele conquistou. Na verdade, ele não conquistou, ele recebeu sem pagar um preço devido, porque Jacó estava lutando com ele desde o ventre. Só que pela força bruta dele, de alguém maior, ele não permitiu. Só que o tanto que ele tinha de força bruta, ele não tinha de controle. Ele não tinha de controle para dizer não. Aí o texto diz que Jacó fica na tenda cozinhando, porque ele era ligado a Rebeca. Rebeca gostava muito de fazer pratos típicos da época. Ensinou para Jacó um prato gostoso que era guisado de lentilha vermelho. Possivelmente devia ser um caviar da época aqui. Eu nunca ouvi, nem comi, nem eu só ouço falar, como diz a música. Não sei o que é, mas é possível que era um prato bom, cheiroso, saboroso. E o texto diz que Esaú foi caçar e Jacó ficou na tenda. Jacó ficou na tenda o dia todo trabalhando, cozinhando, e Esaú trabalhando o dia todo durante um dia de sol de aproximadamente 42 graus centígrados. Muito sol. Você imagina trabalhar no deserto ou no campo com muito sol, caçando, e quando chega em casa, a Bíblia diz que o cheiro da comida inalou, entrou dentro do coração, da mente, do estômago de Esaú. E ele sentiu aquele cheiro, ele inalou aquele cheiro e ele perdeu o controle, porque ele estava o dia todo com fome. E você sabe que a fome, ela reduz a capacidade de raciocinar. Sabia disso? Eu pelo menos sou assim. Quando eu estou com muita fome, se vir alguém conversar comigo, pelo amor de Deus, não conversa nada, eu não consigo associar nada, eu preciso comer. Tem gente que desmaia, passa mal, dá vertigem, se sente ruim, não consegue dominar, porque a fome é algo incontrolável. E foi isso que aconteceu com Esaú. Esaú chegou dentro de casa e quando ele entrou, o prato estava cheiroso, o prato estava muito perfumado, o cheiro exalou toda a casa. E Jacó parece que já tinha feito aquele prato já para provocar Esaú, porque ele sabia que Esaú sofria daquela vontade, ele sofria daquele desejo. E por certo, ele não teria autocontrole. E Jacó possivelmente deve ter pensado: é aí que eu roubo o lugar dele, eu pego a primogenitura dele, porque ele vai vir cansado, com fome, e não vai poder se controlar pelo prato de comida.